TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Dos amigos do Grupo Batuíra, de Algés, Portugal, é uma alegria estarmos juntos novamente para conversarmos um pouquinho sobre a doutrina espírita. É uma alegria retornarmos a este canal que atende a tantas pessoas, levando conhecimento, levando informações, levando consolo à luz da doutrina espírita. Que possam as bênçãos de Jesus nos envolver hoje e sempre. Nós vamos conversar com vocês sobre um tema que nos é muito grato, que traz consigo muitas reflexões, reflexões que nós devemos ter no nosso dia a dia, que nós precisamos fazer, principalmente nesta época que estamos recolhidos. Nós, então, vamos trazer para vocês esse tema: culpa e mágoa, as algemas da alma. A culpa é um sentimento básico da humanidade, é um sentimento denso, pesado, tóxico, que pode se manifestar de duas formas. Uma é projetando nossos infortúnios em alguma situação e reagirmos diante dessa condição, e a outra é voltando para nós mesmos, para fazermos reflexões a respeito dessa situação. Com a mágoa também se comporta da mesma maneira. Nós necessitamos, principalmente, buscar a compreensão da situação para daí tomarmos o caminho adequado. Lembramos sempre que a culpa e a mágoa fazem parte da mesma moeda, fazem parte de uma estrutura emocional que ainda somos portadores. Elas representam os dois lados da mesma moeda, e esta moeda chama-se orgulho. Nós lembramos a todos que essa emoção inerente a todo ser humano, principalmente na nossa condição intelecto-moral, ela está presente. E quando nós fazemos uma reflexão profunda deste tema, culpa e a mágoa, nós vamos achar na sua raiz o orgulho. Então, é sobre isso que nós vamos conversar nesta oportunidade com todos vocês que nos assistem diretamente pela TV Batuíra, que nos assistem posteriormente numa condição de gravação. Nós lembramos que o orgulho faz parte justamente das nossas imperfeições morais. Este orgulho, ele vai fazer um impedimento à nossa evolução moral. E ele vai dar origem, sim, à culpa, que na sua profundidade vai extravasar no remorso, e também a mágoa, que na sua intensidade vai desenvolver o ressentimento. Assim, nós vemos que na base dessas duas emoções, nós encontramos a grande imperfeição moral denominada orgulho. E essa imperfeição moral vai nos impedir de evoluirmos, de galgarmos patamares mais altos na senda da nossa perfeição moral. Quando nós falamos de culpa e mágoa, nós aí lembramos que são essas algemas da alma. Por quê? Porque a culpa vai trazer uma punição interna, chamada de autopunição, enquanto que a mágoa vai trazer uma punição externa, chamada de autopiedade. Para que os senhores possam entender, a culpa se define exatamente quando nós temos o reconhecimento de que agimos errado,
falamos equivocadamente, fazemos um raciocínio daquela situação que nós nos envolvemos e verificamos que assim estávamos agindo equivocadamente. Na mágoa, nós vamos ver que há uma punição externa trazendo a vitimização, porque nós raciocinamos que, frente a uma situação que nos tenha causado essa emoção, nós aí vamos nos sentir agredidos, violados na nossa integridade emocional. Então, é preciso que nós venhamos a trazer exatamente a definição que podemos encontrar de culpa como sendo atitude imprudente ou negligente, desprovida da intenção de lesar, mas que produz dano ou ofensa a outra pessoa. E a mágoa é uma dor, um pesar, um sentimento de tristeza, de desgosto, um ressentimento. Estas definições nós encontramos no dicionário da língua portuguesa. Mas quando nós vamos ver exatamente sobre a culpa, nós verificamos que a consciência do erro é que nos traz essa emoção, esse sofrimento. Quando esse sofrimento é vivenciado de forma patológica, adentramos ao remorso. É o sentimento de culpa levado a cenários catastróficos e bastante negativos no convívio conosco mesmo e com os nossos companheiros de jornada. É um sentimento destruidor que não traz alívio àquela dor provocada pelo equívoco. Ao contrário, é um sentimento intermitente que não dá nenhum descanso, porque nós ficamos naquela monoideia da culpa, do porquê eu agi assim, porque eu não refreiei os meus sentimentos, porque eu não refreiei as minhas palavras, porque eu não refreiei os meus atos. Então, simplesmente ficarmos nessa monoideia, ela consome os nossos recursos mentais e não produz a restauração do ser, fazendo com que nós tenhamos um impedimento de conseguir pensar de forma clara, baseada nos fatos reais. A mágoa, nós raciocinamos como uma outra pessoa tendo agido exatamente da mesma maneira, porém contra nós. Não somos nós que atuamos, mas nós sofremos a atuação. E aí está na base também essa dor profunda, esse ciclo de ideias repetitivas e a paralisação do ser, o que não é bom e que limita, então, ver com clareza a situação que se apresenta para o alívio e a correção daquela atitude. Hoje nós verificamos que o sentimento de culpa barra mágoa no capitalismo é muito intenso. A questão da culpa tornou-se ainda mais abrangente, de acordo com a ideologia vigente. No capitalismo, nós somos culpados se não juntamos capital, nós somos culpados se o fracasso em ser exitoso nos negócios, nos estudos, na empresa, no consumo, e isso traz exatamente um sentimento de culpa. E quando nós verificamos, para as mulheres, é mais do que isso, porque são fracassadas as mulheres que não conseguem, além de todos esses sucessos, manter o padrão de beleza atual, o lar adequado, os filhos brilhantes, o casamento exitoso. Nós verificamos que esta culpa vem muitas vezes apontada indiretamente até pelas propagandas da mídia, que nos trazem informações equivocadas do consumismo, da vida perfeita, do lar perfeito. E assim nós vamos amealhando
esta culpa diante das nossas existências e passamos a não mais raciocinar e diante aquilo que se projeta para a nossa tarefa reencarnatória. Nos paralisamos diante da culpa, diante da mágoa e não seguimos trabalhando. E aí caímos naquilo que o doutor Jean-Yves Leloup chamou de normose, a patologia da normalidade. Então, ele descreve que normose é tudo que é aceito socialmente como sendo algo normal, mas que, no entanto, causa sofrimento, enfermidades e até mesmo a morte. Nós devemos lembrar que Deus nos criou todos iguais, simples e ignorantes, simples na condição de não termos o conhecimento e ignorante na condição de nós galgarmos este conhecimento para formatarmos a nossa moral baseada na nossa conduta depois do consumismo do intelecto, isto é, quando nós adquirimos conhecimento, nós daí temos uma evolução intelectual. Porém, a evolução do espírito se dá também juntamente com a evolução moral. Então, cada um, é um ser único. Nós não podemos viver em comparação. Por isso que esta situação da normose pode levar a sofrimentos e pode levar a enfermidades. Então, o Dr. Jean-Yves Leloup criou esse conceito bastante interessante para definir o contexto atual. As relações líquidas que hoje se proliferam na sociedade, o consumo exacerbado, a busca pelo padrão de beleza ideal, pelo sucesso, pelo poder, pela fama, pela condição de indivíduos perfeitos, fazem com que boa parcela da população, isto é, a grande maioria, sofra, gerando sintomas de difícil solução. Nós, então, nos sentimos culpados e magoados por não atingirmos a meta proposta dentro deste padrão de normose atual. Mas nós precisamos entender que para nós nos conhecermos, é necessário que tiremos as nossas máscaras, as máscaras sociais, que busquemos a introspecção do autoconhecimento. É justamente tirando essas máscaras que nós deixaremos de encobrir a culpa, a mágoa, para que assim possamos compreender que se erramos, podemos refazer o caminho e acertar. Nós precisamos ser e não ter. Nós, com máscaras sociais, nós só parecemos. Todos nós erramos. Nada temos, uma vez que tudo pertence a Deus e que tudo pode nos ser retirado. Então, não adianta ter coisas materiais. Sendo assim, nós temos que buscar o conhecimento. E este conhecimento inicia-se pelo autoconhecimento. Então, nós precisamos compreender que a culpa e a mágoa, elas podem nos levar à condenação ou podem, através do perdão e do auto-perdão, nos levar à liberdade. Podemos experimentar de acordo com os nossos valores, com as nossas crenças, com as nossas normas, com as nossas regras. Podemos, então, variar de indivíduo para indivíduo aquilo que sentimos. Quando sempre esperamos a perfeição em tudo e em todos, nós nos confrontamos com certeza com o lado inadequado da nossa natureza humana.
porque nós não somos perfeitos e, portanto, não podemos buscar a perfeição, nem em nós, nem naqueles que convivem conosco. Quando nós buscamos essa perfeição, nós aí estamos julgando os outros. E quando o outro faz algum ato equivocado, porque ele também não é perfeito, nós aí nos sentimos magoados. E quando nós agimos equivocadamente, nós nos sentimos culpados. Então, aí nós verificamos como se dá essa situação, como nós fechamos essa monoideia, como nós repetimos para nós, no momento do entendimento daquela situação de mágoa, quando nós dizemos assim: por que ela agiu assim comigo? Recrimino-me por ter sido tão ingênua diante daquela situação. Porém, também julgamos a nós mesmos quando dizemos: tenho raiva de mim mesma por ter aceitado tão facilmente aquelas mentiras. Deveria ter previsto antes esses problemas atuais. Não consigo perdoar-me, pois pensei que ela tivesse mudado. Quando nós fechamos esse ciclo no pensamento, nós paramos de raciocinar e nós não tomamos a consciência das nossas limitações. É como se admitíssemos que os outros e nós mesmos devêssemos ser oniscientes e todo-poderosos. São maneiras de expressarmos a nossa culpa, a nossa mágoa e buscarmos aí, então, a arrogância do nosso orgulho. Nós precisamos entender e que devemos trabalhar essas emoções básicas que são legítimas, que são vivenciadas por todos nós. Nós precisamos entender que a consciência do erro nos traz esse sofrimento. E tal sentimento pode ser vivenciado de duas maneiras: de uma maneira saudável e de uma maneira patológica. Então, nós vamos abordar aqui principalmente a culpa, porque ela também nos traz o exemplo da mágoa. A culpa, então, pode ser saudável ou terapêutica, ou patológica. E nós precisamos, então, verificar que a culpa saudável ou patológica, ela nos traz um entendimento muito honesto quando nós avaliamos esse sentimento em profundidade, quando nós avaliamos essa estrutura emocional que é muito legítima. Então, a culpa saudável ou terapêutica é aquela que nos leva ao arrependimento sincero e que, embora revestida dessa dor, desse sofrimento moral, nos impulsiona a reparação, a aprendizagem e a evolução. Já ela, sendo saudável, ela nos estimula ao arrependimento, que é o sentimento de pesar causado por violação de uma lei ou de uma conduta moral. Resulta na livre aceitação do castigo e na disposição de evitar futuras violações. Então, quando nós mudamos a nossa atitude, quando nós buscamos compreender aquilo que nos levou ao erro, quando nós fazemos o diagnóstico desse erro, nós então conseguimos ir em frente, seguirmos mudando a nossa conduta, mudando a nossa atitude, sem acumularmos mais débitos nas nossas vidas. E assim, nós vamos lembrar de Allan Kardec, no seu livro O Céu e o Inferno, quando ele vai nos dizer que o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração,
não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e de suas consequências. Então, quando nós diagnosticamos aquele fato, aquele erro, aquele equívoco, aquela escolha mal feita, nós aí tomamos a decisão de reparação. Mas para que nós reparemos esse mal, é preciso sim essa expiação, isto é, o sentimento, o sofrimento moral que essa constatação do equívoco nos causa. E aí nós não nos paralisamos, seguimos para a reparação. Então, isso é muito importante, porque que nós não ficaríamos apenas na luta da reparação do mal cometido. Nós vamos sentir a dor, e esta dor, que é o sofrimento moral, ele pode ser abreviado com a ação de irmos em busca da reparação. Já a culpa patológica, que nos é descrita como um pensamento em circuito fechado, no qual o indivíduo acredita erroneamente que, ao sentir a dor repetida, está pagando pelo mal cometido e resgatando seus débitos. Vejam como é diferente. Na culpa patológica, o indivíduo aceita aquele sofrimento e acha que é merecedor do sofrimento e fica nessa situação. É um processo de congelamento evolutivo, é um processo de uma trava psicológica que leva a sérias patologias da mente, como os transtornos mentais da depressão, podendo levar ao suicídio, principalmente também levando à ansiedade, à angústia, produzindo a somatização desse sentimento, levando lesões de enfermidade, principalmente no nosso tubo gastrointestinal, no estômago, no fígado, no intestino, e também aquelas conexões espirituais que nós, através dos ensinamentos de Allan Kardec, sabemos que fazemos as conexões com as mentes obsessoras. E aí amealhamos para nós aquela profundidade trazida por mentes negativas que aprofundam ainda mais aquele sentimento, aquela monoideia. Nós precisamos entender que não devemos nos paralisarmos nessa situação, que nós precisamos sim seguir em frente. Porém, muitos de nós ainda se paralisam na culpa patológica. E quando nós falamos da mágoa, é quando a pessoa mantém-se nessa monoideia, auto-vitimando-se, sem conseguir libertar-se e evoluir. É assim que nós verificamos a situação de muitas pessoas que trazem a mágoa como um instrumento de autopunição, porque ficam nessa monoideia, agredindo-se, vitimizando-se, lamuriando-se e paralisando-se diante da sua tarefa. Por isso, meus queridos, nós precisamos conhecer, buscar entender as causas da culpa barra mágoa. E aí trazemos essa situação, que as causas procedem da sombra escura do passado da consciência, em que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outra pessoa ou ofensas recebidas. Então, nós verificamos, muitas vezes, que quando nós tomamos a consciência desta causa, nós poderíamos não encontrar no aqui e agora, mas podemos trazê-la
de outras vivências nas quais nós agimos equivocadamente. Então, é preciso usar a ferramenta da mudança. Após o primeiro momento de identificação, nós precisamos decidir sobre o que fazer com isso, desviando-nos do remorso, desviando-nos do ressentimento, porque aí paralisaria. Então, embora a culpa seja a tomada de consciência, a mágoa seja a identificação dessa raiz que é o nosso imenso orgulho, nós precisamos superar isso e seguirmos adiante para, assim, termos uma atitude diferenciada na nossa vida. Nós lembramos de que, quando recebemos este sentimento no âmago do nosso ser, nós também vamos ver que existe a causa da culpa ou da mágoa também na origem da nossa educação, na cultura, na religião, nos quais estamos submetidos. Porque, às vezes, fazemos atitudes contrárias àquilo que recebemos como educação dos nossos pais, ou como cultura da nossa sociedade, e aí amealhamos para nós esta culpa. E trazemos esta situação de sofrimento moral e fazemos essa monoideia, monos pensamentos, quando buscamos tentar responder essas perguntas. Por que erramos? Os enganos contribuem de alguma forma para o nosso amadurecimento íntimo? Alimentar a culpa e o remorso, a mágoa e o ressentimento perante os equívocos pode nos trazer algum benefício? O que necessitamos observar para não ficarmos cometendo sempre os mesmos erros? Somos nós os maiores causadores dos nossos próprios infortúnios? Quando nós erramos ou quando alguém se equivoca numa atitude contra nós, nós precisamos responder esses questionamentos. Por quê? Porque aí não nos paralisaremos, porque senão nós vamos dar sequência para a ação da culpa ou ação da mágoa, que vai desencadear na consciência um fenômeno de identificação desta conduta errada, minha ou daquele que fez contra mim. Sempre lembrando a culpa e a mágoa como originados do nosso orgulho profundo. Mas, quando nós não nos fazemos acompanhar de uma coragem de superação, de reparação, nós transferimos para os arquivos do espírito o conflito na condição de remorso ou de ressentimento. Quando isto ocorre, o indivíduo experimenta, então, incontrolável angústia e procura, no recurso da autopunição ou da autovitimização, o mecanismo libertador para a consciência responsável por aquele delito. Aí nós lembramos da página de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, quando intitulado A Culpa. Quando nós vemos essa página, nós verificamos o quanto é importante nós trabalharmos este sentimento em nós. Emmanuel, nesta página, intitulada Culpa, nos diz: quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra nos tecidos sutis da alma, projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos,
quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior, que nos converte o pesar inicialmente alimentando contra nós mesmos em mágoa e irritação contra os outros. Quando Emmanuel nos chama a atenção, ele vai nos mostrar que nós abrimos as brechas com esses sentimentos nos nossos tecidos sutis do perispírito. E aí vamos amealhando aquele sentimento negativo, aquelas argumentações provindas de outras mentes, aprofundando o nosso sentimento. E Emmanuel conclui: é nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose da patologia clássica. Quando Emmanuel nos traz que a somatização do sentimento de culpa vai redundar em enfermidades, em patologias, nós aqui lembramos de que, se nós temos um segundo cérebro, esse segundo cérebro é o nosso aparelho gastrointestinal, principalmente o intestino. Não é nada mais surpreendente de que a maior incidência de câncer no ser humano é o câncer de intestino. E aqui nós vemos como Emmanuel vai nos trazer que muitas pessoas que amealham essa culpa, essa situação de vitimização ou de agressividade para com os outros diante da sua culpa, da sua mágoa, vai desembocar nas enfermidades. E que muitas pessoas não têm uma origem da enfermidade a não ser no estado enfermiço do seu emocional. Então, é preciso que nós lembremos justamente de que a culpa e a mágoa trazem efeitos sobre o corpo físico, mental e espiritual. Quando dissimuladas e agasalhadas nas profundezas da alma, esses sentimentos se voltam contra o próprio indivíduo, em um processo de autopunição inconsciente ou autovitimização. Neste caso, o indivíduo passa a considerar-se culpado ou extremamente vitimizado pelo ocorrido. Então, se pune pela vitimização ou pela condenação, a fim de expiar estes sentimentos. Nós precisamos ter muita atenção nestes momentos que estamos vivenciando, tempos tão desafiadores quanto os quais estamos vivendo. Por quê? Porque nós estamos muito fragilizados já com toda essa situação de pandemia que vem nos trazendo situações de vida nova já quase há 2 anos. Então, é necessário que nós venhamos a trabalhar isso dentro de nós, para que assim possamos compreender a necessidade de nós desenvolvermos a compreensão destas situações em nós, a tal ponto que esses elementos agressivos no nosso interior, que trazem dor e sofrimento moral, também poderão desembocar como sofrimentos físicos. Porque lembramos aqui de André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, quando ele diz:
Cada espírito gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas, exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos e valores que acumula em si próprio. Nós somos o que sentimos, pensamos o que sentimos, portanto, somos o que pensamos. Nossos pensamentos expressam a nossa consciência e tudo o que cultivamos no nosso mundo íntimo, como preferências, tendências, aptidões e, em decorrência de leitura que fazemos da vida, o sentido que damos à vida, o nosso livre-arbítrio e também os nossos sofrimentos, as nossas mágoas, as nossas conscientizações de que nos equivocamos ou de que também se equivocaram diante de nós. Então, nós, se por um lado temos a autopunição, por outro lado também temos a vitimização. Sempre é bom lembrar que todo sentimento de mágoa vai gerar esse sentimento de vitimização. O indivíduo esconde-se por trás da mágoa, esta sensação de vítima e que às vezes e muitas vezes lhe convém permanecer nesta condição de mediocridade, de inércia, não querendo ir além desta zona de vítima, fazendo-se desta um abrigo psicológico que escolhe para sofrer e lamentar-se de seus fracassos e penas. Então, é necessário, sim, nós compreendermos essa emoção e seguirmos adiante. Da mesma maneira, quando nós julgamos os outros, quando nós apontamos o dedo para os outros, nós aí estamos reagindo de maneira inversa à mágoa. Estamos aí julgando o outro com os seus atos, as suas atitudes, as suas palavras equivocadas. Então, é necessário que nós venhamos a compreender que todos esses sentimentos, todas essas emoções trazem consequências e nós precisamos compreender essas consequências, porque nós temos a completa consciência de que precisamos trabalhar com esses sentimentos dentro de nós, porque eles são válidos, eles são legítimos. Quando nós nos sentimos agredidos, nós nos magoamos. Quando nós erramos, nós nos culpamos. Mas é preciso trabalhar, porque se nós não trabalharmos essas emoções, se nós não liberarmos, nós teremos consequências como tristeza, infelicidade, comportamento mórbido, autocompaixão, autocomiseração. Nós traremos ideias pessimistas e negativas, autopunição e enfermidades. A culpa e a mágoa encontram-se em sintonia com as paisagens mais escuras da personalidade humana. A culpa e a mágoa desarticulam os mecanismos da fraternidade, tornando o indivíduo mais arredio, mais triste, mais infeliz e menos motivado. As suas ações tornam-se policiadas pelo medo de cometer novos erros e também pelo medo de serem magoados novamente. Quando a mágoa instala, o indivíduo vai perdendo aos poucos a alegria de viver, avançando em direção a estados depressivos e de melancolia, extinguindo-se, assim, o prazer da vida. A mágoa cultivada aloja-se em determinado órgão, desvitalizando-o, alterando o funcionamento normal das células, o que ocorre também com a culpa. E isso nós já falamos em outra oportunidade sobre a psiconeuroimunologia,
que é justamente a ciência que investiga as relações entre o comportamento, fatores psicossociais e o sistema nervoso, endócrino e imune com as doenças. Este senhor aqui, o Dr. Robert Adler, é o psicólogo que criou essa nova ciência através das suas pesquisas já na década de 80, onde ele verificou que tudo aquilo que nós pensamos afeta diretamente o nosso cérebro e o nosso sistema imune. E ele ainda diz mais que cada sistema afeta os outros, estimulando ou inibindo processos à distância no corpo. Através dos seus livros, nós vamos ver que, ao longo do século XX, as pesquisas correlacionando funções mentais, cognitivas ou emocionais com alterações fisiológicas foram progressivamente se desenvolvendo. E hoje nós não temos mais dúvidas de que mágoas profundas desembocam em câncer. Culpas profundas desembocam em doenças autoimunes e assim sucessivamente. Por quê? Porque, como diz o doutor Kazuo Murakami, médico da Universidade de Tsukuba, no Japão, neste livro que nós recomendamos com muita alegria, Código Divino da Vida, ele nos diz que a energia mental traz a vida saudável para o indivíduo. Ele traz esse novo conceito de que tudo está interligado no nosso organismo. Mente e corpo funcionam integradamente. É equivocado nós pensarmos em tratarmos um dos nossos órgãos afetado se nós não buscarmos na condição que nós vivemos, na função que nós estamos exercendo, nas nossas mágoas profundas, nas nossas culpas mais superficiais ou mais profundas. É fundamental, então, que nós venhamos a compreender isso que ele nos diz, que está em nós a ação da nossa genética, como ele vai descrever a seguir neste livro. Nossos genes utilizam o mecanismo liga-desliga em respostas aos fatores físicos, químicos e mentais. Fatores positivos, como felicidade, entusiasmo, fé e oração, ativam a transcrição de genes importantes, enquanto que fatores negativos, como ansiedade, estresse, tristeza, medo e sofrimento, desativam a transcrição de genes. É necessário nós compreendermos que, através dos nossos pensamentos, que são moldados pelos nossos sentimentos, nós podemos fazer com que genes positivos se expressem ou inibir esses genes através do nosso pessimismo, através dos nossos pensamentos negativos. Outro grande pesquisador que eu gosto de citar sempre, o Dr. Bruce Lipton, americano, no seu livro A Biologia da Crença, ele vai nos dizer que o conceito de que apenas as moléculas físicas têm ação sobre a fisiologia celular é obsoleto. O comportamento biológico pode ser controlado por forças invisíveis, incluindo o pensamento. Vejam como a ciência está avançando em direção a que nós venhamos a compreender que essas situações de culpa e de mágoa nos trazem doenças, enfermidades de todos os matizes. Mas muito antes do que o Dr. Lipton, nós já vamos encontrar neste livro Evolução em Dois Mundos, ditado por André Luiz, ao nosso querido Chico Xavier, em 1958, ele nos diz que os bióforos
são unidades de força psicossômica que atuam no citoplasma, através das quais são projetadas as células, sobre as células, os estados da mente, determinando até mesmo a saúde ou a doença. Vejam como hoje a ciência acadêmica está indo em direção ao que a ciência espírita já nos trazia. Vamos verificar também que nós vamos trazer esses ensinamentos para a nossa vivência. Por quê? Porque a culpa e a mágoa, amealhados pelo espírito, vão abrir brechas, zonas de remorso e ressentimento, como nos diz André Luiz, e estas zonas vão agir exatamente sobre as células, trazendo saúde ou doenças. É necessário, sim, que nós venhamos a compreender que, conforme nós trabalhamos em nós, estes dois sentimentos, essas duas emoções, que são legítimas, volto a dizer que é necessário que nós venhamos a sentir, mas não alimentá-las, nós podemos aí transformar aquela zona de remorso, aquela zona de ressentimento em saúde e não em doenças. Assim, nós temos que lembrar que existe um terrível peso da autopunição através da culpa, ou da autopunição através da mágoa, da autovitimização. Quando nós lembramos disso, nós vamos lembrar do caso de Judas, do remorso de Judas Iscariotes. A autopunição, na grande maioria das pessoas, vai machucar. E como fez com Judas, ele não aguentou o remorso e todos nós sabemos que ele se suicida. E diante da traição que fizera perante o mestre. Ao contrário de outro dos apóstolos, Pedro, que também negou o mestre, mas que não se paralisou pelo seu equívoco e foi o grande pregador da Boa Nova. É esses dois apóstolos que sempre me vêm à mente quando nós falamos da culpa. Eles vivenciaram a pregação, as curas juntamente com o mestre. Um se paralisou, o outro venceu a sua culpa e seguiu trabalhando na divulgação da Boa Nova. É assim que nós precisamos compreender, é assim que nós precisamos trabalhar em nós, é assim que nós precisamos identificar a culpa e a mágoa dentro de nós, para que aí não nos paralisemos com monoideia, para que aí não venhamos a interromper a nossa tarefa reencarnatória e assim podemos seguir. Por isso que nós falamos, quem não tem mais esperança, quem não vê mais sentido na vida, que está deprimido e pessimista, quem se estressa ou alimenta culpas, mágoas, raiva, ódio, facilmente sobrecarrega e deprime o próprio sistema imunológico, desenvolvendo doenças. E hoje, frente a uma pandemia, tudo o que se quer é um sistema imunológico atuante, fortalecido pelos alimentos, sim, pelos exercícios, sim, mas também pelo conteúdo emocional que nós trazemos. Por isso, nós convidamos a todos: libertem-se de suas algemas, na vivência da culpa de forma saudável, na vivência da mágoa de forma saudável. O indivíduo apresenta o sentimento da responsabilidade dos seus atos e dos atos dos outros, cada um vai dar conta. Por isso, nós vamos assim, fortalecendo o nosso equilíbrio, a nossa ética. O antídoto para a culpa patológica é o perdão. E o antídoto para a mágoa
também é o perdão. Um deles é o auto-perdão, o outro é o perdão ao outro. Então, nós precisamos mudar a nossa mente. Se você mudar a sua mente, você mudará o mundo. Se você mudar o modo com que você enxerga as suas ações ou as ações do outro, você mudará com certeza o mundo. Por quê? Porque errar é humano. Todas as criaturas cometem erro, alguns de natureza grave, no entanto, não justifica desanimarem diante da luta pela elevação moral. Nós erramos e vamos errar muitas vezes. E é como eu sempre digo, nós temos que aprender com os nossos erros, errar erros novos, para aí não reincidirmos naqueles que já tivemos. E para isso, temos que buscar o autoconhecimento, a autoiluminação, a aceitação dos nossos erros, a identificação das ações, o otimismo, a atitude positiva nos leva a uma compreensão melhor das leis de Deus. E assim nós vamos percorrendo este caminho da sombra que ainda trazemos, mas sendo estímulos ao futuro, à luz que todos queremos ser. Lembramos aqui das moléculas da emoção da doutora bioquímica norte-americana Candace Pert, quando ela diz que com os nossos pensamentos e emoções são capazes de criar bem-estar ou doença em nossos corpos. As sensações, as nossas percepções, as ações motoras, as estratégias, as nossas ideias para a resolução daquela culpa ou daquela mágoa constituem essa atividade mental. E de acordo como nós reagimos ou de acordo como nós agimos frente a essa situação, nós vamos desenvolver saúde e bem-estar no nosso organismo. Então, ela nos afirma: a doença começa na mente. A maneira como pensamos afeta o funcionamento dos nossos genes e, como consequência, nos tornamos doentes ou saudáveis. E o doutor Kazu nos lembra sempre: viver plenamente e ter sempre uma atitude positiva perante a vida. Isso que faz com que nós venhamos a ativar os genes ao nosso favor. Nós venhamos a estimular, através dos nossos pensamentos, a situação de saúde. Porque lembremos, antes de que os nossos pensamentos saiam na forma de onda, eles encharcam o nosso ser na forma de partículas, estimulando ou inibindo as nossas células, estimulando ou inibindo os nossos sistemas, principalmente o sistema imunológico. Então, é necessário a expressão das nossas emoções. As emoções expressas, elas fazem com que todos os sistemas hajam por inteiro, atuem. Porém, as emoções reprimidas bloqueiam os caminhos em rede, levando muitas vezes ao câncer, às doenças autoimunes, às doenças de pele, às alergias e tantas outras enfermidades, principalmente do aparelho gastrointestinal. Quantas pessoas referem gastrite, úlceras e até câncer de estômago, e quando vão verificar, a origem está na expressão das suas emoções. É necessário, então, que nós venhamos a compreender a necessidade do arrependimento. O arrependimento, quando nós infringimos as leis de Deus, concedendo esse auto-perdão. Da mesma maneira que nós devemos perdoar, entender este poder tão grande, termos a coragem de pedir perdão
quando nos equivocamos, mas também a coragem de perdoarmos quando temos a consciência que alguém errou contra nós. Então é preciso buscarmos esse auto-perdão. A culpa é, portanto, uma ferramenta terapêutica, pois trata-se de uma plena conscientização da conduta do indivíduo com objetivo à vigilância emocional e racional para suas futuras ações, ou palavras, ou atitudes. Quando nós identificamos a conduta errada em nós mesmos, isto é, quando nós identificamos a existência da culpa, surge o imperativo do auto-perdão, através do qual a racionalização do ato traz a compreensão do fato infeliz, porém sem autopunição, sem justificativa doentia, sem monoideia, sem uma elaboração psicológica de punição, simplesmente com uma elaboração realística dos limites de cada um que nós temos. Para auto-perdoar-se, nós precisamos nos amarmos. Esta é uma tarefa preciosa, urgente e difícil para nós que ainda somos seres em evolução. Ninguém neste mundo consegue acertar todas as vezes. O que acontece é que sem esse auto-perdão, sem esse auto-amor, nós não conseguiremos amar o próximo e muito menos amar a Deus. Nós sabemos que, segundo Jesus, a maior lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus não nos ensinou a amar o próximo mais do que a nós mesmos. Ele disse que o segundo mandamento da lei é amar ao outro como a si. Nós já falamos aqui sobre o auto-perdão, sobre o poder dessa amorosidade para si mesmo, que é fundamental. Somos muito influenciados pelo meio e, às vezes, até impulsionados a termos atitudes equivocadas, mas isso não quer justificar que nós venhamos a nos punir eternamente. Nós temos que construir esse auto-amor. E este auto-amor é perdoar-nos, resultante do amor de nós mesmos perante a essa situação, ocasionada, talvez, por uma atitude equivocada. Então, começa em nós este auto-amor. Quando nós nos perdoamos, nós conseguimos perdoar o outro. Quando nós nos amamos, nós conseguimos amar o outro. Quando nós entendemos que se nós erramos, nós também podemos compreender que o outro erra. E assim vamos passar a julgar menos, julgar a nós e julgar aos outros. Lembrando dos dizeres de Jesus, que nós muitas vezes vemos o cisco no olho do outro e esquecemos de ver a trave nos nossos olhos. É nesse sentido do julgamento, nós aí, em vez de nos paralisarmos, vamos trabalhando essas emoções da culpa e da mágoa dentro de nós. E é preciso que nós nos lembremos que ficar preso ao passado não dá futuro, apenas o agora. O passado já passou, o futuro a Deus pertence, o importante é agora. Nós buscamos essa frase tão popular para que nós nos lembremos de não sermos aquela pessoa intransigente, irritativa, autojulgadora ou julgadora que fomos no passado. Não seja você a mesma pessoa do que você foi antigamente. Renove-se para melhor. Esta é a lei da evolução. Se alguém feriu você, esqueça a ofensa,
exercite o perdão. O problema é de quem o ofendeu. Se você ofendeu alguém, peça perdão, liberte-se das culpas e das mágoas e comece a viver o agora. Aprenda com seus erros, aprenda a compreender que nós fomos criados pelo Criador, por Deus, este ser de infinito amor, infinita justiça, simples e ignorantes. Ele podia ter nos criado perfeitos, mas aí seríamos apenas bonecos, marionetes. Ao contrário, ele, na sua infinita sabedoria, entendeu que é melhor, sim, que nós venhamos a sermos responsáveis pela nossa felicidade, nos amando e amando a todos aqueles que estão conosco. Por quê? Porque nós, amealhando este pensamento, nós vamos criar em torno de nós essa situação benéfica, nós vamos estar conectando com os benfeitores. Nós vamos, assim, então, trabalhar em nós esta situação. Lembrando, mais uma vez, do nosso querido mentor, guia e modelo da humanidade, quando ele nos fala da vigilância dos pensamentos. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. É assim que nós precisamos compreender que quando nós falamos, a boca fala do que o coração está cheio. Então é preciso também cuidarmos das nossas palavras, das nossas atitudes, lembrando sempre o que nos diz Paulo de Tarso: não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna a que for boa para edificação, que comunique graça aos que a ouvirem. E lembrando que nós somos os primeiros a ouvir as nossas próprias palavras. É assim, a doutrina espírita auxilia-nos sobremaneira na compreensão de todo esse processo, pois nos revela a anterioridade do ser, onde muitas vezes está a gênese do desequilíbrio que nós estamos enfrentando hoje. E aqui nós trazemos esta frase de Hamed, mentor do Francisco do Espírito Santo Neto, neste livro maravilhoso, Um Modo de Entender, quando ele diz: só quando aceitarmos que a vida perfeita é uma impossibilidade humana, quando aprendermos que há limites em nosso grau evolutivo, quando nos conscientizarmos de que não temos todas as respostas para o que nos acontece, quando aceitarmos que somos passíveis de falhas ou enganos, quando abandonarmos o complexo de onipotência, olha o orgulho aí, é que a culpa terá acesso restrito no nosso mundo íntimo. Então, use os erros e desacertos para o seu crescimento interior. Aprenda com seus erros, aprenda com suas culpas e eleve-se para a vida maior. Tudo aquilo que nos parece negativo é apenas um caminho preparatório para alcançarmos um bem maior e definitivo. Mesmo os comportamentos que acreditamos nos levar aos caminhos do mal não devem ser vistos como perdição eterna, mas somente equivocadas opções do nosso livre-arbítrio, que não deixam de ser experiências compensatórias de aprimoramento a longo prazo. Cada culpa, cada pessoa, cada culpa, cada erro, cada acerto. Lembremos disso, nos libertando então das nossas algemas, para sermos cada vez mais felizes. Com isso, meus queridos amigos, nós agradecemos pela sua companhia até este momento. Liberte-se das suas algemas, liberte-se das suas culpas, das suas mágoas, trabalhe em si e seja mais feliz. Muito obrigada por essa oportunidade e até
um novo encontro, envolvidos pelas vibrações de Jesus. Eu agora me despeço. Fiquem todos na paz de Jesus. Até uma próxima oportunidade. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.